Não fica com ciúme não, Paula. O Joa, você me fez voltar no tempo agora, Joa. Hoje é dia batista do adolescente, né? Dia do adolescente batista. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos, né? Vamos colocar na ordem certa, agora sim, né? Hoje é dia do adolescente batista. Parabéns, adolescentes. Vocês têm um privilégio muito grande, poder, ainda numa idade tenra, poder estar aqui na casa do Senhor, servindo a Deus. Só quem se converteu na vida adulta sabe o que eu estou falando, né? Só quem se converteu num tempo depois da adolescência que sabe o que eu estou falando. Do privilégio que é poder estar aqui na casa de Deus, poder adorar a Deus desde a adolescência, e aí a gente tê-los aqui fazendo o prelúdio, desenvolvendo seus dons e talentos na igreja, estando atuando dentro do Rota, dos PGMs, e em tantas outras áreas que eles podem estar. A gente vê adolescentes na mídia da igreja, na parte da gravação, da projeção, enfim, né? A gente está podendo tê-los aqui conosco, é um grande privilégio. É um privilégio que Deus nos deu de poder ter e comemorar esse dia. Então, parabéns, adolescentes, parabéns porque vocês fazem parte dessa igreja. E uma vez eu fui corrigido, Jô, e eu aprendi essa lição. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim, não vai dizer lá na sua igreja que a adolescência junior é a igreja do futuro, é mentira. Aí eu fiquei pensando naquilo. Aí ele continua dizendo, eles são tão igreja quanto nós somos igreja. Porque ser igreja é ser servo do Senhor Jesus. E aí a idade não importa, né? A idade não importa. Ser igreja é desde o dia em que nós nos convertemos. E no domingo que eu estava de férias, com o coração muito partido, mas eu não tinha outra data para viajar, eu perdi o batismo de 4 juniores, né? E fiquei muito triste. Domingo à noite eu nem... Vou ser sincero para vocês, eu não consegui ir na igreja lá. O pastor da igreja lá da minha sogra foi almoçar com a gente e eu não saí para fora com medo de ele me convidar para ir pregar, porque eu não estava legal. Estava com o coração partido por não estar aqui desfrutando daquele momento tão importante na vida daqueles juniores. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu sei que para a igreja foi um momento bonito, ouvir os testemunhos, ouvir deles, né? Esse testemunho a respeito de fazer parte da igreja do Senhor Jesus, fazer parte do reino de Deus, sendo batizados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Vai estar sendo projetado, mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que a gente pudesse ir conversando sobre esse texto nesta noite. 2 Samuel, capítulo 9. E eu quero pensar com você essa noite, quando sou lembrado por Deus. Quando sou lembrado por Deus. 2 Samuel nos diz assim, vou te convidar mesmo sentado como você está, a lermos esse texto com bastante reverência ao Deus que inspirou a palavra. Amém? Certa ocasião, Davi perguntou, e eu gostaria de frisar isso aqui para vocês. Certa ocasião, ou em um determinado momento, parece coisa do acaso, não parece? Quando a gente ouve essa frase num livro, a gente não parece uma obra do acaso? Estava lá e, de repente, tem um insight e aquela coisa toda. Mas vamos ler o texto e a gente vai entender que não é bem assim. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou o servo, respondeu ele. Sou teu servo, desculpe, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Guarda o nome dessa cidade, Lo-debar.
Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou o teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o trarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá para sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Obrigado, Gustavinho. Oremos? Deus, muito obrigado por esse dia, ó Deus. É graça do Senhor estarmos na Tua casa, é graça do Senhor podermos ler uma porção da Tua palavra, Deus. E é graça do Senhor receber também alimento do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, fale conosco essa noite, nos dê do Teu alimento, ó Deus, espiritual, para que possamos estar abastecidos para essa semana que se inicia, Pai. Manifesta a Tua graça sobre nós, é o que nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando sou lembrado por Deus, por que esse tema veio no meu coração? Porque quando eu comecei a ler esse texto durante a semana, numa das minhas meditações, eu pensei justamente isso que eu parei lá no começo e pontuei com vocês. Parece obra do acaso. Eu não tenho nada para fazer hoje, né? Eu não tenho nenhuma guerra para lutar, Gustavo. Então eu estou aqui no palácio, olhando ali para fora, vendo aquele pessoal passando, e de repente eu me lembro da aliança que eu fiz com Deus. E é interessante a gente observar isso. Por que eu coloquei quando sou lembrado por Deus? Porque a aliança que Davi fez com Jonatas foi diante de Deus. Tanto que no meio do texto, quando nós lemos, ele vai se reportar à aliança e ao bem que ele faria a Mefibosete como sendo da parte de quem? De Deus. A bondade que eu vou fazer para você, o que eu vou fazer pela sua vida, pela sua família, vem de Deus. Então não foi Davi que se lembrou de Mefibosete. Foi Deus quem se lembrou de Mefibosete. Foi Deus quem resgatou Mefibosete. Através da instrumentalidade de Davi, através do compromisso que ele tinha feito com Jonatas, ainda quando ele estava vivo. Não é o Jonathan, é o Jonatas, né? Enquanto ele ainda era vivo, amigos, um amava o outro, a tal ponto de não quebrarem a aliança com Deus para conservar a sua amizade, apesar de Jonatas ser filho de Saul, e Saul ser declaradamente inimigo de Davi, Davi não era inimigo de Jonatas. E Davi também não era inimigo de Saul. Porque se fosse na caverna de Adulão, ele teria eliminado Saul. Lembram-se da história? Davi está escondido lá no fundo da caverna, e de repente Saul dá vontade de fazer o número 2 lá no meio da guerra. Ele fala, vou entrar nesse buraco aqui e vou fazer. A gente romantiza a Bíblia, né? Mas é isso que ele estava fazendo lá. Ele foi fazer o número 2 lá. E quando ele estava lá naquela posição desagradável, agachado,
né? E ele usava um manto real. Davi vai lá bem de quietinho e corta um pedaço da orla do manto e foge. E depois ele manda entregar aquele manto e fala: olha, se eu quisesse tirar a sua vida, Saul, eu teria feito. Mas por amor ao Senhor eu não fiz isso. Né? Então Davi não era inimigo de Saul. E é interessante que Davi celebra esse pacto com Davi, com Jonathan, e ele depois se lembra disso. E manda trazer Mefibosete. Mefibosete não era uma pessoa afortunada, mas ele foi afortunado desde o início da sua vida. No momento da fuga, o que parecia ser o grande desastre da sua vida, torna-se a sua salvação. Por que eu digo isso? Vamos abrir no capítulo 4, verso 4, algumas páginas antes, e vamos ver um pouco da história de Mefibosete. Um detalhe extremamente importante. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. O que diz aí nesse texto? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E olha a história. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair. E aí aqui a ideia é que ele fratura as 2 pernas. E então ele ficou manco e o seu nome era Mefibosete. Se a gente vai olhar o texto bíblico, volta lá para o capítulo 9, a gente vai entender que graças a esse acidente, a corte do rei que havia matado Saul e matado Jonatas e todos os seus irmãos e toda a corte real e os príncipes e os sacerdotes principais e os generais do exército e todos os oficiais do exército foram atrás de Mefibosete e o alcançaram. Mas quando viram a situação do menino, que ele não teria cura das pernas por conta daquele acidente, eles pouparam a vida de Mefibosete. Por isso ele era o único sobrevivente da casa de Saul, porque naquela época, quando um rei era subjugado por outro rei, a família real era toda aniquilada. Não sobrava ninguém para contar do outro. Mefibosete, então, diante daquela situação, vai parar na casa de pessoas que são benevolentes com ele em Lodebar. Ele não tinha mais casa, porque tudo que era do rei passou a ser de um outro rei. Todos os bens da família foram passados para outras pessoas. Ele não tinha mais nada. E ele vai parar em Lodebar, vivendo de favor ali. Se casa, tem um filho chamado Mica. É isso? Confere aí, vê se eu não estou falando bobeira. Cadê? Parece que quando você quer o versículo aqui da sua Bíblia, parece que ele some, né? 12. Mefibosete tinha ainda um filho ainda jovem chamado Mica, né? E então Mica morava com Mefibosete e a sua esposa, é claro, ali de favor em Lodebar. Mas que história mais triste nessa primeira parte. Por um infortúnio da vida, fica aleijado. Aquela época, gente, quando as fraturas eram expostas, quando se quebrava o osso de dobrar as pernas ou de encavalar os ossos, não existia medicina para abrir e colocar no lugar. Uma criança de 5 anos caindo e quebrando seus ossos, eles iam solidificar de uma maneira incorreta. Por isso ele era considerado um aleijado. Ele era considerado alguém manco diante daquela sociedade. E foi parar na casa daqueles desafortunados em Lodebar e morava ali de favor e era sustentado por aquela família onde ele vivia, juntamente com a sua esposa e o seu filho Mica. Que história mais terrível era essa? Lodebar, para vocês terem uma ideia, o significado da palavra no hebraico, lo é não, né? E debar é pasto. Sem pasto, né? E outra tradução poderia ser sem palavra. Os que vivem em silêncio, aqueles que não têm voz, aqueles que não são ouvidos.
Nós temos aí então claramente um gueto, uma favela, onde viviam pessoas em condição subhumana e que se ajudavam uns aos outros com o pouco que tinham. Lodebar era literalmente o lugar da desgraça, da miséria. Lembrando que na cultura hebraica, quando havia e alguém era batizado com um nome, ele tinha um significado literal. Aquela cidade, aquele lugarejo não se chamava Lodebar por qualquer outro motivo, senão que ali era um lugar de miséria, de fome, de dor. E Mefibosete estava nesta condição quando o Senhor se lembra dele. E a história de Mefibosete pode ser a minha e a sua história. O que essa história de Mefibosete tem a ver conosco, ou com a minha e com a sua história? Em primeiro lugar, todos nós fomos alvos da lembrança de Deus em algum momento. Se estamos aqui essa noite, é porque um dia o Senhor se lembrou de nós. O Senhor se importou conosco. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos buscou de Lodebar. Porque um dia Ele se lembrou de nós, assim como Davi se lembrou da família de Saul, de Jonathan, seu amigo, e de seu filho Mefibosete. Um só pensamento de Deus foi suficiente para que o bem do Senhor fosse direcionado através de Davi à família e à vida de Mefibosete. E aí eu preciso lembrar que nenhuma promessa e nenhum compromisso de Deus pode ser quebrado nas nossas vidas. Deus vai sempre se lembrar de nós. E Deus vai sempre se lembrar da sua palavra e daquilo que Ele prometeu a nós. Ainda que os anos passem, que as nossas pernas estejam quebradas, que a nossa moral e a nossa autoestima estejam em baixa e que a gente more num gueto, a lembrança de Deus, o favor de Deus para as nossas vidas é suficiente para que a gente saia dessa condição que vivemos e passemos a uma condição muito melhor pela graça e pelo poder de Deus manifesto em nós. A lembrança de Deus é algo que todos nós experimentamos como Mefibosete experimentou. Verdade ou não? Um dia Deus se lembrou do meu nome. Um dia Deus se lembrou do seu nome. E Ele sabia o seu sobrenome. Porque você não é um qualquer. Porque você é um filho do Deus Altíssimo. E não importa onde você esteja. Estar em Lodebar faz parte da nossa trajetória. Porque Lodebar, se Lodebar é o lugar da miséria, quando estávamos em pecado, que outra posição restava a nós além da miséria? Nenhuma. Éramos pecadores e miseráveis, afastados da graça de Deus. E merecedores do sacrifício de Jesus naquela cruz. Mas o Senhor se lembrou de nós. O Senhor se lembrou de nós. Em segundo lugar, o que tem a vida de Mefibosete comparado com a minha vida? O lugar. O significado de Lodebar é muito profundo na palavra de Deus. Na cultura hebraica, na cultura judaica, na cultura hebreia, eles tinham vários tipos de guetos, como esse. Um exemplo que a gente pode ter de um lugar pior do que esse, eram as cavernas onde os doentes de lepra eram depositados. Lepra naquela época não tinha cura. Hoje a gente tem o Hospital São Julião aqui, que é referência nacional no tratamento da hanseníase, que é a lepra. Lepra tem cura hoje. Quem tem o vírus não transmite, apesar de ser imensamente infeccioso. Mas naquela época não.
Eles separavam cavernas, iam depositando as pessoas para que elas morressem ali dentro. E sabe como que as pessoas eram alimentadas naquele lugar? As pessoas preparavam comida e jogavam lá dentro. Você já jogou lavagem para porco na chácara? Era daquele jeito. Jogava a comida e eles caíam ali por cima daquilo, comendo no chão e matando a sua fome, porque eles esperavam o melhor de Deus, que era morrerem. Não tinha outra situação que eles desejassem mais do que morrer naquele lugar. E talvez Mefibosete e eu e você estivéssemos na mesma situação. O lugar que a gente estava antes de Jesus na nossa vida é exatamente Lodebar. O lugar da miséria. Isso não quer dizer a nossa condição financeira, porque às vezes nós tínhamos uma boa condição financeira. Mas estar longe de Deus é estar em Lodebar. Estar distante dos princípios de Deus para a nossa vida é estar em Lodebar. É estar no lugar da desgraça. Literalmente, vivendo sem a graça de Deus nas nossas vidas. O lugar mencionado na palavra, onde vivia a casa de Maquir, filho de Amiel, e que hospedava Mefibosete, era um lugar de dificuldade e isolamento, onde eles não tinham voz, onde eles não tinham pasto. Mas foi lá, em Lodebar, que Deus mandou buscar Mefibosete. Foi de lá que o Senhor tirou a mim e a você daquele lugar de tribulação, de luta, de dor. Isso significa que eu não vou ter mais tribulação, luta e dor depois que eu me converto? Não, infelizmente eu não tenho essa notícia para você, porque a palavra não tem isso. O mundo em que nós vivemos jaz no maligno. Mas eu tenho que dizer para você que quando Deus define te tirar de Lodebar, Ele vai te levar até o palácio. Com a lembrança de Mefibosete por Davi, o bem do Senhor chegando até aquele lugar que antes era de isolamento, era de miséria. Mefibosete se muda de lugar. E aí Davi fala, não. Vocês vão lá, a fazenda que era do Saul está aqui. Aí chama os servos que eram de Saul, restitui eles a posição de mordomos da família de Saul e fala, agora vocês cuidam das fazendas. E vocês vão trazer os mantimentos para que Mefibosete coma a minha mesa, disse Davi. O lugar onde nós vivíamos era Lodebar. E hoje nós estamos aonde? Onde nós estamos essa noite? De quem é essa casa aqui? Nós estamos na casa do rei. Nós estamos à mesa do rei. Porque o Senhor nos resgatou de Lodebar. Porque o Senhor se lembrou de mim e de você nos momentos da nossa aflição e nos resgatou e nos trouxe à mesa do rei. O lugar onde Mefibosete vivia é parecido com o que nós vivíamos antes de Jesus. Não é verdade? A graça que alcançou Mefibosete é a mesma graça que nos alcançou. Em terceiro lugar, o que a vida de Mefibosete e a história de Mefibosete tem a ver com a minha e com a sua história é a restituição. Ainda bem que eu mandei o esboço aí para vocês, porque tá tudo invertido aqui, né, meninos? Desculpa, tá? Mandei o slide lá para eles arrumarem uma coisa, e aí no meu esboço aqui tem 2, 3. Ponto 3 e ponto 3. Não sei o que eles iam fazer lá, mas tá certo, olha, bonitinho, obrigado, tá? Em terceiro lugar, a restituição que passa a fazer parte da família de Mefibosete é a mesma restituição que nós experimentamos. Todos os bens de Saul foram devolvidos a Jonatas. Todos os bens de Saul e Jonatas foram devolvidos a Mefibosete. Os servos de Saul foram devolvidos a Mefibosete.
E aquele miserável que vivia em Lodebar agora volta a ser um homem próspero, um homem rico. E aí eu quero dizer que todos nós vamos entregar Shopee, Noel, e vamos ficar ricos, amém? Receba, eu creio que eu gostaria que você ficasse rico. Mas nem todos nós vamos ficar ricos. Porque ricos é estar na presença de Deus. Ricos é receber a graça de Deus, o perdão dos nossos pecados, como a mulher que era para ser apedrejada da música que nós cantamos agora há pouco. Dinheiro fica aqui. Nós não levamos nada daqui. Ser próspero aqui é bom, mas ser próspero pela eternidade afora é infinitamente melhor. Todos os bens foram restituídos a Mefibosete. Assim como a presença de Jesus e a presença de Deus foram restituídas a minha e a sua vida por Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. E a cruz é a restituição do estado original antes do pecado. Olha que benção, Jaze. A cruz significa que hoje eu tenho a mesma condição que Davi tinha antes de pecar. Eu sou herdeiro da graça de Deus. Eu sou membro da mesa do rei. Eu estou na casa do rei. Eu vivo a graça do rei na minha vida e na minha família. Porque ele restituiu a condição antes do pecado à minha vida. Hoje eu tenho e posso desfrutar da eternidade em Cristo Jesus. Mefibosete estava literalmente lascado, se eu posso usar essa palavra. E ele vai para a presença do rei. Eu acho curioso isso. Porque vocês conhecem a fama do Davizinho, né? Davizinho era um cara de 1,50 m, né? A Bíblia fala que ele era sardentinho, ruivo e mal encarado. Sabe, o cara brabo? Era Davizinho. E aí, de repente, ele manda chamar um manco lá de Lodebar. O soldado, a guarda real vai lá. Imagina a cena, ô Panis. Aí, de repente, gritam lá da porta de Lodebar, aquele gueto, aquela favela, né? E gritam lá de dentro, tem um tal de Mefibosete aí. O cara já começa a tremer, meu irmão, porque eu já estava tremendo. A minha perna acho que até endireitava na hora. Falou, o rei tá mandando te chamar. Ô Panis, me lembrei de um cara uma vez que chegou no confessionário lá no gabinete comigo, Jéssica, e falou assim, o que eu fiz, pastor? Ele nem me deu bom dia. Falei, não, cara, só queria te convidar para fazer parte da equipe de mídia. Ufa, graças a Deus. Imagina isso? O rei chamou Mefibosete. E para entrar na presença do rei, não entrava de qualquer jeito. Levaram ele, cortaram o cabelo, fizeram a barba, levaram no shopping, foram lá na Adriana, compraram umas boas roupas na loja, né? E mandaram entregar, arrumaram ele. Levou alguns dias para chegar lá no rei. Não é assim, né? Até porque até os médicos do palácio iam olhar ele, gente. Sério. Porque como que alguém que vem lá do gueto vai entrar na presença do rei e trazer uma gripe, um H1N1, uma Covid para o rei? Não ia. E aí ele vai passar por todo esse processo e eu imagino a mente desse manco. Caramba, eu sou neto de Saul, cara, descobriram. Eu era o único vivo da minha casa. Morri. Acabou. Como diz o Benjamin, arrasta para cima. Vai de arrasta. Foi. Porque era tradição, não sobrava ninguém da família. E o rei que sucedeu Saul era Davi. Galera, obrigado, foi bom conhecer vocês. Mica, meu filho, cuida da sua mãe, que eu estou indo lá falar com o Davizão. Ô brabo. Isso fica muito claro. Parece que eu estou fantasiando, mas não estou. Olha como ele se reporta ele mesmo para o rei.
Vocês perceberam isso? Ele se prostra e fala assim, você vai comer aqui na minha mesa. Ele fala, estou preso, né? Rodei, vim para a PF. Aí ele ajoelha e fala assim, quem sou eu, um cão para ser lembrado pelo rei? Olha como ele se sentia. Olha como é que ele olhava no espelho e se via como homem. Um aleijado, à beira da sociedade, à margem da sociedade, que morava num gueto, numa favela, é chamado pelo rei e fala, você vai ficar aqui. Aí ele fala, quem sou eu, um cão, para ser lembrado pelo rei? Me lembra aquela mulher lá no Novo Testamento, vocês lembraram também ou não? Ou não? Lembrou, né? Ô Jesus, vai lá e cura meu fulano lá na minha casa. Não posso dar comida para quem não é da tribo de Israel. Não, mas peraí, eu não preciso comer, eu posso pegar as migalhas que caem no chão. Que até os cachorros comem. Né? Então a restituição que Deus faz na nossa vida, ela pode não ser material, mas ela é eterna e duradoura. Ela restitui a condição do manco que vivia lá no lugar de miséria ao palácio real, a sua condição como filho de Deus, como amado de Deus, como lembrado por Deus. Isso não é pouco. Deus se preocupou tanto com Mefibosete em preservar a sua descendência, tanto. Se você seguir lendo a Bíblia, vai chegar um determinado dia que o cara que ficou para guardar a casa dele, os alimentos, as fazendas, arma contra ele. Vocês lembram dessa história? Não, depois continua lendo 2 Samuel aí. Ele vai armar uma emboscada para ele. Tem uma batalha, Davi sai do templo, do palácio, porque estava cercado, e vai com a sua guarda real. Os caras mais brabos que tinham era essa guarda real de Davi. E aí ele se ausenta do palácio. Jerusalém fica cercada. E aí os da casa de Saul vêm, os servos. Trazem comida, trazem alimento, leite para ele, animais, peles. E aí eles falam para ele, Mefibosete não saiu de lá porque ele se aliou com um rei que veio contra você, Davi. Davi ficou furioso. Só que, novamente, Deus faz lembrar do pacto com Jonatas. E quando ele retoma Jerusalém e ele volta para casa, ele não mata Mefibosete de cara. Ele confronta Mefibosete. E Mefibosete fala, eu não corri porque eu não tinha condições de correr. Eu nunca fui desleal com o Senhor, Davi. Eu nunca me revoltei contra o Senhor, e tanto que Deus preservou a minha vida. E é interessante que nessa situação alguém tinha que morrer, correto? Nem os servos morreram lá, nem Mefibosete morreu aqui. Graça. Porque alguém mentiu. Graça. Deus restitui a condição original a nós. Somos filhos, somos herdeiros em Cristo Jesus. Então vimos a lembrança, o lugar, Lodebar, a restituição, a devolução dos bens, a devolução da graça, a devolução da eternidade a nós em Cristo Jesus. E em quarto e último lugar, nós temos também a história de Mefibosete, tem a ver com a minha por conta da mesa. A mesa é algo fantástico nessa história. A mesa real sempre foi um lugar de honra. Pouquíssimas pessoas assentavam com o rei à beira da mesa. No caso de Davi, muito menos ainda. Davi era cercado de uma guarda toda especial e cuidadosa com ele. Esses caras eram tão monstruosos que a Bíblia tem um capítulo lá que ele só relata os feitos desses homens. Eu já preguei nesse texto. E eu nunca esqueço que Davi está olhando para Jerusalém de Belém. Presta atenção nessa. Ele está olhando para Jerusalém sitiada. E ele está lá em Belém, cidade natal dele, se escondendo. E de lá dava para ver Jerusalém que estava lá na montanha.
Pegaram a visão? Aí ele olha e suspira e fala: aquela água geladinha da fonte bem na porta tal lá de Jerusalém. Que vontade de tomar uma água daquela. E ele vira um doido, cara. Atravessa o arraial inteiro dos filisteus, arrebenta todo mundo, pega uma botija, enche de água e traz e ajoelha diante do rei e fala: que a tua vontade seja feita, meu rei. Os caras eram brabos. E aí Davi fala: meu Deus, como eu posso beber essa água que custou a vida dos meus soldados? Aí ele corta a botija e derrama no chão e fala: que essa água seja louvor a Deus. É impressionante como Deus exerce graça sobre a nossa vida. Estar à mesa do rei não era para qualquer um. Eram poucos desses generais que comiam à mesa com o rei. Eram poucos até da família de Davi que comiam com o rei. Mas quem estava lá todo dia? O aleijadinho de Lodebar estava lá. Todo almoço, todo café da manhã e toda a janta. Mefibosete estava à mesa do rei. Como um aleijado que vivia de favor em Lodebar, no lugar de miséria, podia estar aqui neste lugar? Podia estar na mesa do rei Davi, o maior e mais imponente rei da história dos hebreus. Deus nos tirou de Lodebar, da miséria e do pecado, e nos colocou à sua mesa nos céus. Na mesa do rei. E todas as vezes que a gente vai celebrar a ceia, que eu estou celebrando, eu sempre lembro disso. E façam isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Até que eu volte e venha vos buscar. E aí quando a gente chegar lá, a mesa vai estar pronta. Vai ter um troninho lá escrito Jennifer. Aí sim, hein, Jennifer? Uma coroinha entalhada. Vai ter outra lá, Diogão. O brabo. A mesa vai estar posta. E vai ter uma plaquinha de convidado para todos nós. Porque nós vamos entrar no reino dos céus, graças à bondade e à misericórdia do nosso Deus. Graças a um Deus que nos tira de Lodebar e nos leva à casa do rei, ao palácio do rei, à mesa do rei, para comer com o rei eternamente. Concluindo, aí o Márcio até sorriu, falou: gosto dessa palavra. É bom ouvir a palavra de Deus, mas é bom ouvir concluindo, não é? Parece que destrava a gente. Concluindo, Mefibosete, somos eu e você. Esquecidos, vivendo na miséria do pecado, saqueados da comunhão com Deus. Mas nós recebemos um convite. Um dia Jesus bateu a porta de Lodebar e gritou: Jason, vem para fora que o rei quer te ver. Kit, vem para fora de Lodebar que o rei quer te ver. Jennifer, a outra agora, né? Falei, uma está lá na cadeira do rei, a outra está quase do lado, né? Jennifer, vem para fora de Lodebar que o rei quer te ver. Troca a roupa, vem para o palácio. E quando tudo está pronto, ele fala: pode entrar, meu filho, a mesa está posta. Em Jesus, nós temos comunhão restaurada com o Pai. O que foi saqueado de nós, a eternidade, pelo pecado foi devolvido, porque nós passaremos toda a eternidade com Deus nos céus. O Jason que havia sido esquecido em Lodebar, foi lembrado por Deus e resgatado por Deus. Quando eu sou lembrado por Deus, a minha história muda.
Quando Deus se lembra de mim e exerce misericórdia sobre a minha vida, a minha história é mudada. Mefibosete, o aleijado de Lodebar, que morava de favor, termina a sua trajetória à mesa do maior rei que Israel já teve. O homem mais poderoso que pisou a história dos hebreus. Como isso é parecido com a minha história e a sua história. O Cláudio Boazal, que estava em Lodebar, um dia o Espírito Santo e Jesus chegou lá na porta e falou: Claudião, vem para fora, meu filho, que teu lugar é lá na mesa. Nós vamos orar. Porque Deus não quer que nenhum de nós continue em Lodebar. Qual é o teu Lodebar? Qual é o teu lugar do fracasso? Onde que está o teu ponto fraco? Hoje é dia de a gente ouvir Deus chamando a gente àquela porta e a gente sair para fora de Lodebar. Deus não quer nenhum de nós em Lodebar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Busque a face do Senhor. Samuel capítulo 20 narra a aliança entre Davi e Jonatas. Assim Jonatas, no verso 16, fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é festa da lua nova. Vão sentir a sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Nessa ocasião, Saul tentava matar Davi. E Jonatas foi avisar ele. E por poupar a vida de Davi, Davi promete que não deixaria nenhum dos seus descendentes passar fome. E ele vai buscar Mefibosete em Lodebar.
porque o bem do Senhor alcançou Mefibosete. Antes de Davi alcançar Mefibosete em Lodebar, a graça e a bondade do Senhor já o tinham alcançado. O favor do Senhor já o tinha alcançado. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, entendendo, Pai, que o Senhor nos chama para fora. Que o Senhor nos ama tanto, Pai, que não quer que fiquemos na condição de miséria, de desconforto, em que vivíamos em Lodebar, Pai. Lodebar é uma condição temporária para nós, porque o Senhor se lembrou de nós e nos chamou de volta para a mesa do Rei, para a casa do Pai. Assim como aquele pródigo um dia se lembrou da casa do Pai, aqui nós temos o contrário. O Pai se lembrou de Mefibosete e mandou buscá-lo, dizendo: seu lugar está à mesa, meu filho. Mefibosete sou eu e os meus irmãos, Deus, alcançados, restituídos pela graça e pela misericórdia de Deus. Vestidos com novas vestes, sentados à mesa com o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Pai, se há algum Lodebar, lugar de miséria em nosso coração ainda, Pai, nos retire de lá essa noite. Nos ensine que somos filhos amados do Deus Altíssimo. Que se Jesus enfrentou aquela cruz foi por mim e por cada um de nós que estamos aqui essa noite. Se Ele escolheu morrer e vencer a morte, foi para que eu e meus irmãos tivéssemos a vitória final, que nos garante a eternidade ao lado do Pai, à mesa do Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor se lembrou do nosso nome. O Senhor mandou nos chamar em Lodebar pelo nosso nome. Pai, manifeste a Tua graça sobre nós. Nos dê condições, Pai, de vivermos à mesa do Rei todos os dias. Não negociando nossos valores, não negociando a nossa fé, mas vivendo à mesa do Rei, fazendo a vontade do Rei, no nosso trabalho, na escola que nós frequentamos, nos lugares onde nós fomos colocados, Deus, pela Tua graça, seja o lugar da Tua presença. O lugar em que as pessoas ao redor possam experimentar a mesa do Rei, através de nós. Assim como Davi fez Mefibosete sentar à mesa do Rei, que nós também possamos fazer os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parentes que amamos e que nos lembramos deles em oração, a sentar também à mesa do Rei, Pai. Manifesta a Tua graça sobre nós, Senhor. É o que nós pedimos a Ti nessa noite. No nome santo de Jesus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém e amém. Se o Espírito Santo colocou em você o coração alguma Lodebar que você precisa deixar, eu gostaria de orar por você.
Eu vou te convidar a vir aqui à frente. E nós vamos dizer para o Senhor que nós queremos deixar Lodebar. Se alguém quiser vir, pode vir. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. Se alguém quer deixar Lodebar, vem para cá, nós vamos orar por você. Lembrando que nós vamos celebrar justamente isso essa noite. Nós vamos estar novamente à mesa com o Rei. Até que Ele venha nos buscar. Até que Ele volte da eternidade, para nos tornar eternos como Ele é eterno, santo como Ele é santo, para que vivamos à sua mesa eternamente. Se alguém não pegou o cálice, por gentileza, lá no fundo no piano tem. André, por favor, distribui aí antes de você vir.